Olá, meu nome é Hilton. Olá, meu nome é Caio. Hoje iremos falar sobre compiladores, ou a parte do analisador léxico e analisador sintático. O nosso analisador léxico e o sintático foi feito em Python e utilizando regex. A gente faz a parte do regex para buscar apenas o que a gente deseja dentro do nosso arquivo .jack. E essa função que a gente definiu aqui, ela é responsável por trocar o maior que, menor que, o i comercial, aspas, pelo caractere correspondente no XML, que é a nossa saída em XML. Definimos também uma função avançar, que ela é responsável por avançar um índice dentro da nossa lista de tokens. A função atoken, que é responsável por verificar se ainda existem tokens dentro da nossa lista, se nós não estamos avançando demais no nosso índice. E o buscar token, que busca o índice atual, o meu token atual, de acordo com o meu índice. O meu tipo, que busca que me informa o tipo do meu índice atual. E a minha função escrever, que é responsável por escrever dentro do meu XML o resultado. Quanto ao analisador sintático, a primeira coisa que a gente faz é importar o nosso analisador léxico, pois ele vai ser importante para verificar token a token. Primeiro, a gente tem a função de escrever, que ele é responsável por escrever o nosso estado atual da análise, e compilar, que ela inicia o processo dentro do analisador sintático. Tá, depois vem o compilador de classe, onde ele vai compilar se a classe está sendo iniciada corretamente e o nome está sendo escrito corretamente. Caso sim, ele irá fazer uma identificação. Se ele verificar que está tudo certo em relação à escrita da palavra classe, ele vai escrever e avançar, né? Depois disso, abaixa um pouquinho. Ele vai fazer o busca token, vai verificar o tipo, se é estático ou field, né? E depois ele vai analisar o método se é construtor, se é uma função. E depois disso ele vai fechar a classe. Aí o próximo, ele vai verificar, ele vai compilar os atributos da classe, né? Onde ele vai fazer a primeira identificação, depois da identificação ele vai escrever, após escrever ele vai buscar se tem um ponto e vírgula para fechar o atributo, né? Caso sim, ele irá escrever o ponto e vírgula e irá passar e avançar e ir até o próximo token. Após todas as análises, ele irá fechar a classe VADEC, né? A função VADEC. Quanto à parte de declarar subrotina, ele procura se é um método, um construction ou uma function, e após isso ele escreve o tipo da função, né? O tipo de retorno, espera o identificador, se não ele lança uma exceção, escreve o identificador, procura por um abre parênteses e segue o esquema da linguagem Jack. Depois ele chama a função de compilar parameter list, que é a lista de parâmetros dessas nossas funções, e a parte de compilar subrotina, que é compilar o corpo dessa subrotina. E após isso ele fecha a declaração de subrotina. A parte de compilar o parameter list, ele verifica se é um fecha parênteses, se for um fecha parênteses, no caso uma função que nem essa aqui, algo como isso, abre fecha parênteses sem nada, ele retorna, escreve e retorna. E caso não, ele dá prosseguimento na função parameter list. Ele faz um while, enquanto ele não achar o fecha parênteses, ele vai concatenando isso com uma vírgula, ele procura pela vírgula, senão ele dá um erro. E ele escreve a vírgula, escreve o tipo, busca por identificador e segue assim até fechar a lista de parâmetros. Após isso, ele vai atrás do subrotina, do corpo da subrotina, é, procura pelo abrir chaves, escreve abrir chaves e procura pelo return let do if while.
Se for um desses, ele vai chamar a função responsável, que está dentro de compilar statements. Aí ele fecha as chaves e fecha o subroutine body. Aqui em compilar statements, Aí entra no compile statement, onde no compile statement ele vai procurar as palavras-chave return, let, do, if e while. Dependendo de qual palavra seja, ele vai entrar nessas condicionais. Dessas condicionais, ela chama uma nova função, um novo statement, if statement, do statement, let statement, e assim sucessivamente. Caso ele não encontre nenhuma dessas, ele irá verificar se tem se o while for diferente do fecha-chaves, ele vai escrever e avançar, e vai fechar o statement. Caso um desses seja encontrado, por exemplo, o if, abaixa lá para o if, abre o statement do if. Tá, se ele encontrar o statement do if, ele irá aplicar toda a compilação de um if da linguagem Jack, que seria encontrar primeiro a palavra if, após isso abrir parênteses, depois de abrir parênteses ele vai compilar a expressão, depois de compilar a expressão ele vai procurar fechar o parênteses, após fechar o parênteses ele vai procurar o abrir chaves, depois de abrir chaves, ele vai compilar novamente, compilar statements, né? E depois disso ele vai procurar o fechar chave. E depois disso ele vai procurar o else, né? Após o if. Se ele encontrar o else, ele vai procurar de novo, abrir chaves, vai escrever e depois compilar de novo statements, depois procurar novamente o fechar chave. E assim, depois disso tudo, é que enfim ele vai fechar o if statements. e O, o if statement é só um dos exemplos de statements. Tem o do, tem o let, tem o while, mas como o nosso isso, tempo está usamos como curto, exemplo. vamos seguir. No caso do subroutine call, ele procura se é um método, se é uma função. Se for um método, ele procura pelo ponto. Se for uma função, ele busca Pelo pelo parênteses. parênteses, compila a expression list, fecha o parênteses e fecha a subroutine call. No caso da expression list, é a lista de expressões, ele busca pela primeira expressão. Se não for um fecha parênteses, então ele vai buscar por uma vírgula. Então vai ter mais de uma expressão e chama a função de compilar a expressão novamente. E fica nesse ciclo enquanto ele não achar o fecha parênteses. Aqui ele compila cada uma das expressões, que ele busca pelos operadores mais, menos, maior que, ou, menor que, o i comercial, que é o end ou igual. Aí ele escreve e avança. Depois disso ele procura por uma vírgula. Se ele achar a vírgula, ele escreve e compila o termo. Isso dentro do while, após compilar a primeira vez o meu termo. E a função de compilar termo, ele verifica se é um string, se é um inteiro, true, false, null, this, e escreve e avança. Se for o identificador, ele procura por uma chave. Se tiver a chave, ele escreve a chave e vai atrás de compilar a expressão para aquela chave. Aí ele fecha a chave, escreve e fecha a chave. Se for um abre parênteses ou um ponto, ele chama a função de compilar subroutine call. Se não for o identificador e for um abre parênteses, ele compila a expressão que está dentro do parênteses, fecha o parênteses, e se for uma negação ou um menos, ele escreve e chama a função de compilar termo novamente. Se não, é porque nenhum desses é porque tem um erro na função. E ele fecha o nosso token de termo. Aí ele cria o objeto de generador sintático e compila. E estamos usando esse código como exemplo para compilar. Essa aqui é a nossa saída esperada, gerada pelo código disponibilizado pelo professor em outra linguagem.
E essa é a nossa saída. É exatamente igual, difere apenas por A esses saída espaços. esperada. Isso. Essa aqui é a saída esperada e essa aqui é a nossa saída. Difere apenas por espaços, que é algo aqui dessa função escrever, que pode ser definido apenas assim. Esses espaços, aqui a gente tem também a indentação. Bom, é isso. É isso, eu não, Agradecemos também não pela tenho mais atenção. outra questão. Adeus.